Olá, chegamos aqui à nossa terceira conversa sobre a prescrição em abstrato. Nós terminamos a última conversa falando sobre aqueles eventos interruptivos, ou seja, que zeram a contagem da prescrição. Haverá alguns eventos, porém, que não vão zerar, elas só vão congelar, suspender a prescrição. 3 deles estão no próprio Código Penal, no 116 do Código Penal. 1. A dependência da resolução de um dos elementos do crime por uma instância extrapenal. Estamos a cuidar aqui das questões prejudiciais homogêneas, artigo 92 do CPP, ou heterogêneas, 93 do CPP. Então diz a lei civil, diz a lei que só o juiz civil pode dizer sobre o estado das pessoas. Então, se houver uma divergência quanto à validade do segundo casamento num crime de bigamia, caberá ao magistrado criminal esperar o colega civil decidir se o segundo casamento é válido ou não. Ele não pode fazê-lo. Mas também, enquanto essa disputa acontece, o reloginho do Estado fica pausado. Decidiu, o casamento é válido, retoma a apuração da bigamia, por exemplo. 2. O cumprimento de pena no estrangeiro. Poderia ter o legislador colocado isso dentro do cumprimento de pena, como outro qualquer? Até poderia. Mas existe ali a previsão de que nem sempre o tempo de cumprimento na pena será totalmente descontado no Brasil. Então, a solução foi: espera cumprir lá fora, depois, quando voltar para o Brasil, retomamos a discussão, mas nesse meio tempo suspensa a prescrição. 3. O cumprimento de pena por outro delito. Isso, embora óbvio, está legislado. Porque senão, enquanto eu cumpro a pena do roubo, prescreve a pena do furto, ou do homicídio, ou outra coisa. Então, enquanto eu cumpro a pena 1, a pena 2, a prescrição da pena 2 está suspensa por motivos óbvios. Existem pelo menos 2 causas fora do Código Penal que merecem alguma atenção. A primeira é o artigo 366 do Código de Processo Penal. Como os senhores sabem, a revelia no processo penal é bastante diferente da revelia no processo civil. Uma característica fundamental é: nenhum acusado pode ser julgado à revelia se ele nunca tomou conhecimento da ação penal. A citação tem que ser pessoal. Mas nem sempre o sujeito é encontrado. Então, artigo 366 do CPP. Depois de o juiz esgotar as possibilidades de citação do réu, ele vai suspender a ação penal. Deixar lá a ação penal dormindo até o sujeito ser encontrado. Mas, consequentemente, suspende-se a prescrição junto. Porque, senão, haveria ali um desequilíbrio entre a pretensão punitiva, de modo que o sujeito que se evadisse habilmente a citação teria o seu crime prescrito. Então, suspende-se a prescrição. Por último, diz o Código de Processo Penal, no artigo 368, que a expedição de carta rogatória, ou seja, a expedição de expediente processual para outro reino soberano, para outra jurisdição, para a realização de um ato processual, também suspende a prescrição. Aí foi uma questão de conciliar a produção de prova com a duração razoável do processo sem impacto na prescrição. Essas causas, eu insisto, suspendem a prescrição, não zeram. Então elas congelam o reloginho e quando, por exemplo, cumprida a rogatória, retoma-se o cálculo da prescrição. Entendi, Davi? Entendi quando começa a correr, entendi os eventos que interrompem, entendi os eventos que suspendem. E agora? O que eu faço? Agora, você vai pegar a pena máxima combinada àquele delito e você vai buscar a tabelinha do artigo 109 do Código Penal e descobrir
em que faixa de prescrição aquele crime se enquadra. Então, por exemplo, o furto tem pena de 1 a 4 anos. Eu vou lá no artigo 109 e vejo que delitos com até 1 ano prescrevem em 3, 1 a 2 anos prescrevem em 4, 2 a 4 anos prescrevem em 8. Opa, 2 a 4 prescreve em 8, 4 é a pena máxima do furto, 8 é o ponto de partida do cálculo da prescrição. Agora, nem sempre descobrir qual é o delito correto é tão simples. Então, no nosso próximo encontro, nós vamos começar a conversar sobre qual é o ponto zero do cálculo da prescrição. Valeu!